Boa tarde, Júlia. De volta com o X da Questão nessa quarta-feira, continuando o bate-papo com a professora Silvinha de História. E a gente vai trazer um convidado especial, o aluno Guilherme Massa, fera de Direito aqui do Colégio Cognitivo. Pode vir, Guilherme. Boa tarde. Ô, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Guilherme. Guilherme, você vai ficar aqui como não apenas espectador, você vai ter direito também a fazer perguntas, porque esse é o momento, né, professora? Esse é o momento, a hora é agora. Que legal. Professora, então a gente pode começar a falar um pouco de história geral. Sim. Tá, para o Guilherme ficar ali, já vai pensando na pergunta, Guilherme. Já fica ligado. O que é que a gente pode falar de história geral? Veja bem, tem algumas situações interessantes este ano em particular. Como o Brasil, sede olímpica, com o Rio de Janeiro, nossos atletas se esforçaram, deram o melhor possível. Então, a história da Olimpíada vem da antiga Grécia. Pode ser por aí, não é? Tem uma ligação o pessoal fazer algum questionamento sobre as origens da Olimpíada. Esse ano também é ano de eleição. Então, a democracia, que também é de origem grega, pode ser uma situação interessante para ser abordada. Guilherme, a professora Silvinha falou na segunda-feira que a preparação de vocês, alunos, é algo que não vem de agora, já vem de há longo tempo. Então, na tua preparação, com relação à história geral, qual a tua dificuldade, se é que você tem, né? Que a professora falou tão bem de você, Claro que né? eu tenho. Excelente estudante. Qual seria a tua dificuldade aí em história geral? Marcelo, já que a professora Silvinha falou muito sobre a importância da Grécia para o Enem, eu queria entender um pouco mais do sistema político grego e quais as consequências dele para os dias atuais no Brasil. Esse é um tema muito interessante, Marcelo. A questão é que a democracia, Guilherme, surgiu entre os antigos gregos, está relacionada com a cidade grega de Atenas e é uma forma muito inédita de governar, em que cada cidadão grego, cada cidadão ateniense transforma-se em um voto. Isso é muito interessante na antiguidade, porque em outras civilizações, como por exemplo o Egito Antigo, você tem um poder teocrático, em que o faraó egípcio ele é um deus. Ele é uma divindade viva perante aquela sociedade. E entre os gregos em Atenas, eles começaram a remodelar as relações de poder. Então, os gregos estabeleceram algumas assembleias, então existe um conselho que elaborava leis e uma grande assembleia de cidadãos, chamada eclésia, e onde as leis eram votadas. Sempre lembrar, Guilherme, que o que a gente chama participação desse cidadão na antiga cidade de Atenas refere-se a uma sociedade que era patriarcal. Então, que o papel das mulheres ainda era de submissão no sentido político, né, em que os homens comandam, tomam as decisões. Então, o cidadão grego, esse que estará presente na Assembleia e votará, que é uma democracia direta, a democracia da antiga Grécia, ele é um homem adulto, ateniense, filho de atenienses. Então, Guilherme, tenho certeza que ele vai lembrar que as mulheres não podem participar, nem os estrangeiros, nem os escravos. Então, essa democracia grega foi o primeiro passo muito, muito especial. A gente hoje vive num país em que a gente preza por um sistema político democrático, mas temos que sempre ficar muito atentos, né, Marcelo, para que a democracia não escorra por entre os nossos dedos. Então, Guilherme tem toda a razão de perguntar sobre as origens da democracia. Esse é um tema muito interessante para os estudantes revisarem. Legal. E aí, Guilherme, deu para tirar dúvida? Tranquilo? Agora ficou tudo esclarecido. Ok, então, Guilherme. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre história do Brasil. Fica ligado você aí em casa no X da Questão.